para que nele nos tornássemos justiça de Deus, isto é, nos fez aceitáveis para Ele, colocando-nos num relacionamento correto com Ele, por sua bondade graciosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode dizer um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Você está entendendo quem é esse tipo 2 de missionário? Amém. Queridos, a Ana e o Belarmino estão fazendo uma obra maravilhosa na Polônia. Aonde? Na Polônia. Onde? Glória. A Jéssica está fazendo uma obra tremenda no Níger. Não Nigéria, Níger. Era o primeiro, agora é o segundo país mais pobre do mundo. Ela está no Níger. Mas nem a Jéssica, nem a Ana, nem o pastor Silas, nem o Laércio, nem o Alexandre, nem eu, estamos entrando na tua rotina de vida. Não temos acesso àquelas pessoas que se assentam do seu lado. Não temos acesso às pessoas que trabalham com você. Quem foi que Deus colocou ao lado daquelas pessoas? Quem foi? Foi você mesmo. Você é o missionário dessa nova geração. O Senhor Jesus, Ele tem levantado quartéis generais, e aqui é um quartel general. Vocês têm um general, vocês têm um capitão que preside aqui. E todos vocês são soldados desta milícia, de uma igreja dos últimos tempos, que estão marchando sobre a terra, semeando a palavra, ecoando a palavra, plantando, colhendo almas, semeando vidas, testemunhando do Senhor. Você é esse missionário. É você esse missionário. Amém. E esse missionário vai mexer com você. Porque um dia nós estaremos prestando contas acerca das nossas obras. E a palavra diz que todas essas obras passarão pelo fogo. Algumas se queimarão como palha, mas algumas reluzirão como ouro. Onde você está? Eu quero convocar você essa noite para ter consciência de que você está engajado nesta milícia celeste. Para que você se levante como um soldado componente de um exército poderoso, que está aqui num quartel-general, mas que tem consciência de que existe uma batalha lá fora, que não é contra nenhum inimigo real, não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. É aquilo que maneja as pessoas. E que você tem parte nesse ministério. Amém, queridos? Amém. Se você entender isso, que existe um missionário em você, Aleluia. você vai começar a entender a necessidade daqueles que estão lá, que empenharam as suas vidas, que deixaram o conforto das suas casas, o calor da família, o amor dos amigos, a comodidade de um idioma fácil, para estarem lá fazendo exatamente a mesma coisa que nós temos a obrigação de fazer aqui: semear essa palavra, salvar vidas. Quem é o missionário dessa nova geração aqui? Aleluia. Amém, queridos. Você entende que você é um missionário dessa nova geração? Amém. Amém. Eu vou ler esse texto mais uma vez, só que agora numa outra versão, da Bíblia Viva. Alguém conhece a Bíblia Viva? Amém. Uma linguagem muito fácil. Nós compartilhamos essa Bíblia em casa com as crianças. Vocês vão perceber, por marca a página, você vê todo estilizado. Enviou missionário. 2 Coríntios, só um minuto. Agora sim. A partir do verso 17, prestem atenção aqui em mim. Falando de vocês, amém, queridos? Amém. Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Todas essas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta para si mesmo, por meio daquilo que Cristo Jesus fez.
E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se reconciliem com Ele. Pois Deus estava em Cristo reconciliando o mundo para si mesmo, não levando mais em conta os pecados dos homens contra eles, e sim apagando-os todos. Esta mensagem maravilhosa da reconciliação Ele nos deu para transmitir aos outros. Deu a mim e a vocês. Somos embaixadores de Cristo. Deus está nos usando para falar a vocês, e nós lhes imploramos, como se o próprio Cristo estivesse aqui suplicando a vocês: aceitem o amor que Ele mesmo lhes oferece. Reconciliem-se com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim e por você, para que nele nos tornássemos sua justiça. Glória a Deus. Aleluia. Antes de ser quem ele é, a pessoa hoje usada pelo Senhor, ele ficava recluso num quarto, ele não queria sair, parece-me que ele sofreu de depressão, e alguém insistia em bater, e ele não abria, e a pessoa falava acerca de Deus para ele, dia após dia, e aquela palavra foi lavando aquele homem, foi transformando a vida dele. O dia que ele decidiu abrir a porta para ver quem era, aquele herói, o heroína anônimo, não apareceu mais, porque a sua obra estava finada. Aquele homem saiu dali, tomou posse daquela palavra, se ergueu, e ele impacta o mundo naquela área. Glória a Deus. Porque uma vida respondeu ao chamado de Deus: vai e prega aquele homem. Ainda que você não o veja, pregue a Ele. Quando um dia o Senhor julgar aquele ministério e for entregar a coroa, o galardão, aquele herói oculto, aquela heroína oculta, vai assinar o galardão junto com o anjo. Queridos, o Senhor tem muita gente aí fora, ministros poderosos, profetas autênticos, missionários, esperando pela boa oportunidade de se reconciliar com Deus. E o agente dessa reconciliação é você, é cada um de vocês. Vocês precisam entender que vocês precisam ecoar a palavra. Vocês são ecoadores da palavra. Vocês precisam fazer essa palavra chegar. Nenhuma semente será descartada. Semeie. O teu papel é semear. Quem vai convencer é o Espírito Santo, não é você. O seu papel é semear. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Posso ver missionários desse novo tempo aqui nesse lugar. Glória a Deus. Posso ver quem são os soldados desse exército que está se levantando. Você consegue entender um pouquinho mais o que aquelas pessoas estão fazendo? Amém, queridos? Eles precisam de todo tipo de apoio e ajuda que você puder. Todo tipo. Se você puder contribuir com eles, faça isso. Ore por eles. Mas entre em contato, mande uma carta de um oi. Diga: olha, eu estou orando por você. Diga a eles que você está orando. É tão bom sabermos que tem alguém orando por a gente. É tão bom recebermos uma ligação. Quem já esteve longe sabe. Quem já esteve distante sabe. A saudade que nós temos da comida de casa.
saudade que nós temos do clima da nossa casa, saudade que nós temos da casa, de ouvir uma voz. O que o Senhor espera de você é que você tome posse dessa palavra e que isso faça parte do seu bom tesouro do coração e que você se mova nesse sentido. Amém, queridos? Não seja alheio no culto de missões. Não seja alheio, porque você é um candidato a missionário. Amém. Amém. Glória a Deus. Sabe o que mais? Acho que é impossível a gente falar de missões e não estarmos imbuídos de uma ajuda de Deus. Porque assim como um dia o pastor Silas saiu de onde estava para ser a pessoa que ele é hoje, assim como a Ana e o Belami um dia talvez nem sonharam em sair do conforto da sua casa para estarem onde estão. E isso só aconteceu porque o Espírito Santo esteve com a vida deles de uma forma muito impactante. Porque a voz de Deus foi ouvida. Porque houve uma direção celestial. Porque Deus, em algum momento, Ele interviu. Ele chegou, Ele se apresentou. E à medida que você responde a esse chamado, Ele mesmo começa a capacitar você. Ele começa a treinar você. A nossa geração é uma geração talvez das últimas da Terra. Muito provavelmente o Senhor Jesus está às portas. Não sabemos, pode ser amanhã, pode ser hoje. Mas o Espírito Santo está nesse lugar aqui agora. E Ele tem um desejo de impactar a tua vida hoje, nesta noite, neste lugar. Amém. O avivamento, queridos. Quem aqui deseja um avivamento? Quem aqui clama por um avivamento? Quem quer ser tocado pelo Espírito Santo esta noite? Quem quer deixar de ser quem é para ser alguém mais próximo de Deus esta noite? O Senhor vem marcando avivamentos pelo mundo. Avivamento aqui, avivamento lá. Mas hoje, Ele tem feito isso em muitos lugares. O que marca o avivamento, queridos, não é o poder de Deus. Não é. O Espírito Santo está aqui hoje, como Ele estava aqui ontem, como Ele estava aqui no século passado, no milênio passado. O que marca o avivamento é a resposta que você dá à presença do Espírito Santo aqui hoje. É a tua resposta. Todo o avivamento da nação de Israel foi marcado pelas respostas que o povo dava ao mover de Deus. Quando o povo se dirigia ao local de adoração onde Deus determinava e começava ali a adorar o Senhor e a buscá-lo com toda a intensidade, se livrando dos ídolos, o Senhor trazia um avivamento sobre Israel. E não é diferente hoje. Não é diferente hoje. O Senhor, Ele quer marcar a sua vida. O Senhor quer trazer uma intimidade presente para você. E como é que Ele faz isso? Ele faz isso chamando você pelo teu nome. Por isso você está aqui hoje. Ele quer tocar a tua vida hoje. Não precisa ler. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 2. O Senhor começa a ministrar sobre o dom de línguas. Quem aqui ainda não ora em outras línguas? Levante sua mão. Ainda não ora? Levante sua mão.
já ora em outras línguas agora sua hora. 1 Coríntios. Melhor, abra comigo. Abra comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. O apóstolo Paulo está dizendo assim: você achou? O apóstolo Paulo está dizendo assim: pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Diga, fala mistérios. Fala mistérios. Eu conheço muitos cristãos que buscaram o batismo do Espírito Santo, oraram em outras línguas, e que depois que conseguiram, simplesmente abandonaram. Começaram a não orar mais em outras línguas, não tem graça mais orar em outras línguas, oram em outras línguas quando são solicitados, porque já sabem orar em línguas. Mas eu vou dizer por quê? Porque não tinha graça mais. Porque o segredo não é orar em línguas. O segredo é orar em línguas a Deus, é falar com Deus. Quando nós estávamos aqui hoje, o louvor estava sendo entoado. Qual a diferença deste louvor daqui para um show secular, para um show aí fora? Lá fora as pessoas cantam em resposta a quem está aqui na frente. Ele é horizontal, mas o louvor aqui é vertical. Nós cantamos para o Senhor. Oh, glória a Deus. Não basta orar em línguas, como não basta cantar. Precisamos adorar ao Senhor. E precisamos orar em línguas com o Senhor, ao Senhor. Precisamos falar com o Senhor. Quando fazemos isso, estamos adorando a Deus. Por quê? Porque a adoração não é música. A adoração é tudo aquilo onde Deus está entronizado. Quando você canta, não porque os outros estão cantando, mas quando você canta consciente de que Deus está aqui, você está adorando. Você não está cantando porque os outros estão cantando, porque a música é bonita. Você está cantando porque o Senhor está aqui. Você tem consciência disso. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quando você ora em outras línguas, você faz isso porque você está falando com Deus. Você não está falando a homens, não está falando a mulheres. Você está falando com Deus. Amém, queridos? Quantos daqui gostariam de receber hoje as línguas? Quantos aqui gostariam de receber? Aleluia. Glória a Deus. Glórias. Veja, verso 4 de 1 Coríntios, capítulo 14, diz assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Veja, a si mesmo se edifica. Quando você fala em outras línguas, você está edificando o seu espírito, queridos. No penúltimo livro da Bíblia, que é Judas, ele só tem um capítulo, lá no verso 20, diz: quando você está orando no Espírito, você fortalece e edifica a sua fé santíssima. Deus diz que a sua fé é santíssima. E você faz isso orando no Espírito. Veja o verso 14 desse mesmo texto que você está em Coríntios. Porque se eu orar em outra língua, meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. E por que ele está dizendo isso? Porque quando você ora em outras línguas, você não está entendendo o que você está falando, mas você crê que você está falando a Deus. Mistérios. E que mistérios são esses, pastor? O mistério que estava oculto dos séculos e das gerações. E agora ele revela no seu coração. Cristo em você,
esperança da glória. Aleluia. Aquilo que olho nenhum viu, que ouvido nenhum ouviu, que não desceu ao coração do homem, Ele vai revelar no teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Você está comigo? Amém. Oh Deus. Você que ora em outras línguas, se você quiser começar a orar baixinho, baixinho, vai aquecendo o teu motor aí. Amém, queridos? Fala baixinho para não atrapalhar o irmão que está prestando atenção. Quando você começa a orar ao Senhor em outras línguas, o seu espírito começa a orar inspirado pelo próprio Deus. E aí você passa a orar como convém. E as palavras que você não tinha começam a sair da tua boca. E isso é uma prova de fé, porque você não sabe o que é que vai sair. É o Espírito quem te dá o que fala. Vá comigo um pouquinho para frente, você está em Coríntios. Vá para Efésios, capítulo 6, um texto também bastante conhecido. A partir do verso 10, está dizendo assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí Paulo começa a trazer para nós uma imagem de um soldado. Onde estão os soldados daquele esta noite? Aleluia. Oricando. E ele diz assim: revesti-vos, vocês, soldados, de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças do mal nas regiões celestes. E o verso 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de ter desvencido tudo, diga, ter desvencido tudo, Vencido tudo. permanecer na palavra. Oh, aleluia. E aí ele começa a descrever a armadura, que essa armadura é para você, diga, a armadura é para mim, A armadura é para mim. a armadura é para você. E diz assim: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, com um cinto, e revestindo-vos da couraça da justiça. Você consegue visualizar uma couraça? Já viu aqueles filmes onde eles usam aquela proteção no peito? Firme, aquilo era uma couraça. Embraçando, calçai aos pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a espada de Deus. Muitos de vocês, quantas vezes orando, Pai, me usa, eu quero ser usado. Quantas orações assim foram feitas aqui? E eu vou te dizer por que Deus ainda não está te usando. Porque como é que Deus vai enviar à guerra um soldado que não está devidamente equipado? Como é que um pai vai soltar aí fora um filho que não está amadurecido e pronto? Mas o Senhor essa vez está te convocando, está dizendo: filho, você quer ser usado? Eu vou te equipar esta noite. Você quer ser usado pelo Senhor? Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Você quantas vezes já foi impressionado, impactado por um ministério profético? Por alguém que tem dons de cura? Por alguém que consegue trazer uma palavra de sabedoria, de conhecimento? Quantas vezes você foi impactado e disse: Senhor, eu quero participar disso? Mas, queridos, como é que você vai ser enviado a um campo desse, se você não estiver fortalecido? Ele está dizendo: no mais, sede fortalecidos no Senhor. Porque é que muitas vezes você está cedendo àquela tentação que bate à sua porta? Eu vou te dizer: porque você não está fortalecido.
E por que não está fortalecido? Porque não está orando em línguas. Porque o seu espírito não está forte. Porque quando você investe tempo e passa a orar em outras línguas, não como um ritual, não porque todo mundo está orando, não porque vai te dar um status, mas quando você passa a orar a Deus, Ele vai tratar mistérios com você. Ele vai edificar a tua fé santíssima na palavra. Aleluia. E como é que se veste uma armadura dessa? Olha o verso 18, diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Está comigo? Amém. É a primeira vez que eu venho aqui. Sabe que eu tinha liberdade para fazer algumas coisas. Só que eu fiz agora, talvez não me traga aqui nunca mais. Mas eu quero convidar você que quer receber esse Aleluia, Jesus. Glória Nós a vamos orar Deus. com você. Você quer? Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glorificando. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Pastor Ronaldo não tem nada a dar ninguém, amém, queridos? Vocês vão ver aqui o que o Espírito faz, o que o Espírito fez com você, é o que o Espírito vai fazer com ele. Amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Maravilhoso é o teu nome, Senhor. Grande é o teu nome, Senhor. Grande é o teu nome, Jesus. Um exército forte caminhando sobre a terra. Aleluia, Um Jesus. exército poderoso em Deus caminhando sobre a terra. Deus está capacitando, pastor. Um exército que vai ouvir a voz do Espírito. Aleluia, Jesus. Olhem para mim aqui, vocês estão aqui na frente. Olhem para mim aqui. Presta atenção. Talvez você já tenha vivido essa experiência antes de tentar e não conseguir falar. Presta atenção. O Espírito Santo não mora em outras línguas. O Espírito Santo não fala em outras línguas. A palavra diz em Atos, capítulo 2, verso 4, que os apóstolos, os discípulos e aqueles que estavam reunidos falaram em outras línguas. Quem começa a orar em outras línguas é você. Amém? Quando nós começarmos aqui a orar, você vai simplesmente abrir a tua boca. Porque o Espírito que está dentro de você e virá sobre você agora, ele vai lhe dar o que falar. Mas Aleluia. para isso você precisa abrir a sua boca. Glórias ao teu nome, Senhor. Coisas do tipo: estou imitando as pessoas, vão vir a tua cabeça. Mas sabe, eu vou te dizer uma coisa: se um dia você entrar numa escola de polonês e começar a falar polonês, você vai descobrir que o polonês que você fala é igual ao polonês que as outras pessoas também falam. É o mesmo espírito, pode ser a mesma língua, e não dá para copiar ninguém, queridos. Vai vir outro pensamento na tua cabeça, mano. Eu estou imitando, não é nada disso, queridos, não. Você está aqui, você deu um passo de fé. Você deu um passo não para mim, você deu um passo ao Senhor. Quando nós começarmos a orar, você vai abrir a sua boca e vai começar a orar. Nada em português. Não glória a Deus, não aleluia, não amém. Você vai fechar os seus olhos, vai abrir a sua boca. E ainda que o que sai da tua boca seja totalmente desconexo, lembre-se, a tua mente vai ficar infrutífera. Nós lemos isso, amém, queridos? Você está pronto? Você pode tocar um pouquinho mais alto para mim? Aqueles que estão aí sentados, eu quero que você agora comece a orar. Se você orar em outras línguas, eu quero que você comece a clamar agora. Comece a orar em outras línguas agora. Essa palavra nos diz que quando nós pedirmos, Vocês que estão aqui na será frente dado. agora. É um desejo. Você está